Boa noite, meus irmãos. Nós ainda estamos em fase de adaptações. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado pela Tua presença no meio de nós. Obrigado pela Tua presença, ó Deus, que nós temos aqui diante de nós, em nosso alcance. Palavra esta, ó Deus, que nos alimenta, que nos transforma, que nos serve de direção, de guia, e que ela possa, Deus, de fato, fazer diferença em nossas vidas no dia de hoje. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa ter liberdade no nosso meio para operar, para fazer aquilo que apraz ao Senhor. Aquilo que é vontade do Senhor, fale aos nossos corações. Não permita, ó Deus, que saiamos daqui nesta noite sem ouvir com clareza, com distinção, a voz do Senhor em nossos corações. E que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria, Raquel, de acender essas luzes, por favor. Nós temos, alguns períodos de adaptação, lembrando, irmãos, de que a partir das 19h30 aqui acontece a oração, tá bom? Então, o máximo de silêncio possível para que possamos levar adiante o nosso propósito de estarmos orando, de orarmos juntos, de termos esse momento de qualidade em oração. Eu quero compartilhar com você uma breve palavra nesta noite, mas antes disso, informar que o nosso Ministério Infantil está aberto hoje, tá? Então, está aberto. Eu já tenho algumas crianças lá, porque já ficaram lá embaixo, aí eu lembrei agora também de comunicar que o Ministério Infantil está a todo vapor, trabalhando lá embaixo, suando a camisa, cuidando das nossas crianças, sendo instrumento de Deus na vida delas também nesta noite. E nós estamos transmitindo não, nós estamos gravando agora os cultos, e posteriormente, amanhã, no máximo depois, a gente está disponibilizando os nossos cultos, gravados tanto na quinta quanto no domingo. Nós não estamos mais transmitindo ao vivo, mas nós estamos, ou imediatamente no dia seguinte, ou logo depois, estamos disponibilizando todas as mensagens na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube. É uma oportunidade para você ir lá e assistir ou compartilhar. Todas as mensagens estão sendo, colocadas, postadas lá no nosso canal do YouTube. Amém? Irmãos, nós estamos fazendo 32 anos. 32, né? Confere comigo, 32. Se a cabeça aqui não está falhando. Nós fizemos 30 2023, 31 2024, 32 2025. Então, eu estou certo. 32 anos. E nós já estamos preparando tudo com muito carinho, e eu quero convidar você a estar conosco. A nossa programação de aniversário da igreja vai ser no dia 6 e 7 de setembro. 7 de setembro é o feriado, mas como cai no domingo, não vai atrapalhar as nossas mobilidades, Nós teremos conosco o pastor Antônio Afonso, conosco, no dia 6. O ponto aqui está me falando, aqui, dia 6, o pastor Antônio Afonso, que é professor lá, o pastor lá de Central de Vitória, e também professor lá do nosso seminário, professor do Jonas, estará conosco aqui, então, no dia 6, no sábado. E a nossa festa começa, então, no sábado, termina no domingo. E olha que coisa boa, tanto no sábado quanto no domingo, nós teremos o nosso culto aqui, a nossa celebração de aniversário, e depois teremos o nosso social ali embaixo, como aconteceu o ano passado.
nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muito zelo, para receber não só a igreja, mas também receber todos os nossos convidados. E se Deus nos permitir, teremos casa cheia para agradecer e louvar o nosso Deus pelos 32 anos da igreja. Então, marca na sua agenda que no dia 6 e 7 de setembro, está pertinho, nós estaremos celebrando, comemorando os nossos 32 anos de igreja neste lugar, 32 anos que Deus tem feito a sua obra através também desta igreja. E pensando nisso, eu estava pensando no que a gente poderia conversar no mês de agosto. E eu, pensando na história da igreja, nos nossos 32 anos, então decidi trazer uma série de mensagens ao longo do mês de agosto, com o título Eu Faço Parte Desta História. Eu faço parte desta história. E que história é essa, meus irmãos? Que história é essa que você e eu fazemos parte? Bom, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia daqui a pouquinho, mas antes disso, deixa eu só te passar alguns dados, se você me permitir, passar alguns dados bem rapidinho para você. Segundo a história, Jesus... Eita, deixa eu voltar aqui, gente. Voltei. Segundo a nossa história, que ano Jesus morre? Alguém lembra? Oi? Entre 30 e 33, né? Há uma variação, né? Alguns falam que é uma variação de 3 anos, já tem gente que fala que é uma variação de 5 anos, pode ser 5 anos para mais cedo, 5 anos para mais tarde, ou 3 anos para mais cedo, 3 anos para mais tarde, mas vamos ficar entre 30 e 33. Então Jesus morre, vamos colocar 33 para ficar assim, a idade de Cristo, né? 33. Vamos supor que de fato Jesus é crucificado no ano 33 depois dele mesmo, né? Porque é depois de Cristo, então ele nasce, 33 anos depois, ele é crucificado. E a gente conhece a história. Jesus é crucificado, ele passa 3 dias na contagem dos judeus, porque na nossa contagem não dá 3 dias, mas na contagem do judeu dá 3 dias. Ele sai da cruz na sexta-feira à tarde e vai lá para o sarcófago. E ele fica lá então sexta, o resto da sexta, ele fica sábado e ele ressuscita no domingo pela manhã. E aí a gente lê e a gente fala que ele ficou 3 dias. Mas a nossa contagem não dá 3 dias, né? Hoje eu estava brincando com as meninas aqui, estava a Lara e a Maria aqui embaixo hoje à tarde, e elas inventaram de me fazer questionamentos matemáticos. Pastor, quanto que é 4 mais 4? 20 mais 20. 6 mais 6. E para surpresa delas, eu não acertei nenhuma. Eu falava tudo errado e elas morriam de rir. E eu esqueci de falar com elas que era mentira, que eu sabia, né? Elas estão achando que eu não sei nada de matemática. Mas essa conta é simples de fazer. Na nossa contagem não dá 3 dias. Mas na contagem do judeu dá. Ele vai contar sexta, ele vai contar sábado e ele conta domingo. Então, 3 dias depois, sexta, sábado e domingo. 3 dias depois, Jesus então ressuscita. Jesus passa 40 dias depois de ressuscitado, andando por aí e ainda pregando, ensinando. Ele ia ao encontro dos discípulos, ele foi buscar os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, lembra disso? Isso tudo é dentro do período de 40 dias que ele passa, depois que ele é crucificado, ele ressuscita, e depois fica dando umas voltas lá por Jerusalém, para fazer os últimos acertos. E só depois disso ele é assunto ao céu, ele vai para o céu.
Depois que Jesus vai ao céu, ficam os discípulos e os apóstolos. Mas você lembra o que Jesus fez bem pouquinho antes dele ser assunto ao céu? Opa, ele deu uma ordem. Alguém lembra que ordem é essa? Mateus capítulo 28. Lá no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, Jesus dá uma ordem. E essa ordem é chamada, dentro da teologia, de a grande comissão. É o comissionamento de Deus a todos os cristãos, sejam aqueles daquele tempo, sejam nós até hoje, e seja ainda mais aqueles que virão depois de nós. Ele deu a seguinte ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda... Vamos ler junto, então, nessa versão que está aqui? Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês. Além de não fazer conta, também não sei ler, né? Que eu li tudo errado aqui. Mas vamos lá. Mateus 28, verso 19 e 20. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a tudo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Jesus falando isso, logo depois, ele vai assunto ao céu. Ele vai lá para cima, diante do Pai. E diz o texto bíblico que hoje ele está vivo à direita de Deus. Depois do nascimento, depois da morte de Jesus, ficam os discípulos e os apóstolos. Aí começa, depois do grande comissionamento de Jesus, começa algo que a gente chama, dentro da história, da diáspora. Lembra da diáspora? A diáspora é o espalhamento. A diáspora da igreja, a diáspora dos cristãos, começa logo depois de Jesus ser assunto ao céu. Porque há uma perseguição, Jesus dá a ordem, eles ficam em Jerusalém até o Pentecostes, vem o Espírito Santo, e dali em diante, os discípulos são espalhados por todo o mundo. Lógico que naquele tempo, se a gente pegar a cronologia, a história, lá no primeiro século, começa em Jerusalém. Jerusalém é o centro da expansão missionária. Depois do Pentecostes, Jesus, então, já assunto ao céu, os discípulos agora recebem poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, vai narrar esse início da diáspora missionária da igreja. E aí os discípulos são espalhados, chegando até o final do século I a Roma. E olha que de Israel até Roma é um caminho até hoje, né? Você tem que ir de avião. Você vai, anda muito para você poder chegar a Roma. Naquele tempo era através de barco e era através de estradas que iam se abrindo ao longo do tempo. Uma viagem dessa demorava muito para se fazer, mas conclui-se o primeiro século com a igreja, o evangelho chegando até Roma. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ver que desde então, desde que Jesus foi assunto ao céu, e antes dele ser assunto ao céu, ele deu uma ordem. E depois ele é assunto ao céu, os discípulos recebem o Espírito Santo de Deus, e depois do Espírito Santo de Deus, eles são espalhados para o mundo todo. Meus irmãos, dali em diante, Deus começou uma obra extraordinária no mundo. No mundo todo. Se pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que a ação dos missionários, dos apóstolos, né, do Antigo Testamento, que a gente vai chamar de profetas, esses profetas do Antigo Testamento, eles são muito limitados ao povo de Israel, ao povo santo,
a Terra Santa. Você tem algumas histórias de evangelização fora do povo de Israel, mas no Antigo Testamento ela é mais voltado ao povo de Israel. Você tem, por exemplo, Jonas e Nínive, é um exemplo missionário claro, de Jonas sendo levado por Deus a um povo que não era judeu. Então é um trabalho missionário que Jonas estava realizando a mando de Deus. Mas a partir dos apóstolos do Novo Testamento, aquilo que Deus já estava fazendo no povo de Israel se torna em escala global, chegando em Roma no primeiro século e vai avançando conforme os séculos vão passando. Nós estamos no ano de 2025, nós já estamos perto de fazer 2000 anos que Cristo comissionou a igreja. Quase 2000 anos que Cristo deu a ordem. Qual ordem? A ordem de ir e pregar o evangelho a todo mundo. Meus irmãos, desde esta data até hoje, Deus tem feito grandes coisas em todo o mundo. Grandes coisas em todo o mundo. Eu devo trazer, talvez na próxima quinta ou na outra, vou ver se eu consigo trazer já na próxima quinta, alguns gráficos que vão mostrar alguns números para nós. Mas, adiantando o que esses gráficos vão nos dizer, o que Deus está fazendo desde então, a partir dos apóstolos até nós, é algo extraordinário e tem transformado vidas em todo o mundo. Nós temos, por exemplo, missionários em quase todos os países do mundo. Nós, não batistas, né? Mas isso se a gente pegar missionários de várias denominações. Nós temos hoje pessoas levantadas por Deus de diversas nações, falando de Deus às outras pessoas, de nações diferentes, culturas diferentes, princípios diferentes. Você sabia que existe uma igreja que hoje é considerada uma das igrejas que mais cresce do mundo? Vamos ver se os irmãos aqui estão bons em geografia missionária. Qual é hoje o país que tem uma das igrejas que mais cresce no mundo? Coreia. Quem falou Coreia? Só para saber. Resende, charmoso. Resende, Coreia. Resende, tá certo. Mas existe um outro aí, tá? Coreia, durante muitos anos, foi celeiro das maiores igrejas cristãs do mundo. Mas vamos lá, outro país onde o evangelho está crescendo muito. Fala aí. Aonde, quem? Fala, Silvia. Não entendi. África toda, né? África toda. Também, mas bateu na outra trave. Resende bateu na trave de cá, você bateu na trave de lá. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi, quem? Estados Unidos? Não, você bateu no travessão. Estados Unidos hoje ainda continua sendo a nação com o maior número percentual de cristãos. Hoje a nação americana é a nação com o maior percentual de pessoas que se autodeclara cristãs, mas não é os Estados Unidos que mais tem crescido, né? Estamos falando de crescimento. Os Estados Unidos está num platô, inclusive está declinando, né? Mas ainda está num platô. Vamos lá. Última participação. Quem ganhar, a Rose vai dar uma caixa de bombom, por conta dela, em nome de Jesus. Da Nestlé, daquela cara. Aquela cara que vem bastante chocolate. Ninguém, gente, lá em cima, nada. Ninguém. Lado A, lado B. Chuta, gente. Vai ser minha a caixa de bombom, tá, Rose? Gente, o país onde o evangelho está em um franco crescimento não é. Chuta, então. Quem? Índia. Não é também, apesar de que o evangelho tem crescido lá, mas
Reino Unido também não é. Ah, agora todo mundo quer falar, né? Agora todo mundo. Falou Reino Unido, falou Inglaterra. Peraí, vamos chegar lá, calma aí. Você é vinho? Portugal, é vinho Portugal. Foi você, Jonas, que falou? Brasil? Vamos lá. Lado B falou aqui. Qual que você falou? Irã? Dá uma caixa de bombom para ele, tá? Eita glória. Irã. Quem diria? Irã é um dos países onde o evangelho está em franco crescimento. Por quê, pastor? Lá é um país muçulmano, fechado ao evangelho. Se você for pego no Irã, segurando uma Bíblia, você pode ir preso, você pode ser deportado, e em algumas circunstâncias você pode até ser morto. Mas como que um país desse, o evangelho está crescendo de forma exponencial? Alguns anos atrás, um rapaz saiu de lá, foi para a Europa, ouviu o evangelho na Europa, ele se converteu e voltou ao seu país. E quando ele voltou ao seu país, ele voltou com a missão de falar de Jesus para aquele povo. Só que, pouco tempo depois de ter chegado ao seu país, ele é preso. Preso com a acusação de ser um traidor da pátria, porque ele agora não é mais muçulmano, porque agora ele é cristão. E lá, se você for iraniano e mudar de religião, você pode ser preso, torturado, a sua família expulsa do país e você pode ser morto. Esse rapaz, então, agora com o fogo do Espírito Santo, do Evangelho na vida dele, ele resolve compartilhar com seus amigos. Alguém denuncia e ele vai preso. Ele fica 5 anos preso lá no Irã. Desses 5 anos preso, o primeiro ano, os primeiros 365 dias preso, ele ficou na solitária. E a solitária sem iluminação natural. No testemunho que ele dá, ele diz que ele compreendeu perfeitamente o texto que dizia que Cristo é a estrela da manhã. Porque ele falou, Cristo foi a minha estrela, a minha luz durante 365 dias, ininterruptamente, porque eu não via a luz do sol, mas a luz dele brilhava sempre na minha cela. Ele ficou 365 dias na solitária, e depois ele fica mais 4 anos preso. Mas quando ele sai de lá, ele sai com ainda maior vontade de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, preste muita atenção nisso. O Evangelho não é de circunstâncias. O Evangelho é de transformação. O Evangelho não é para ser vivido segundo as circunstâncias. Ah, porque eu estou bem, eu sou crente. Ah, porque não me falta nada, eu sou crente. Ah, porque o meu país é livre, eu sou crente. O Evangelho não é de circunstância. O Evangelho é de transformação. E este rapaz, mesmo com a circunstância mais adversa possível, ele foi transformado por Deus. E agora, livre da cadeia, ele decide, então, criar um movimento evangelístico no Irã, que hoje nós conhecemos e tem lá na Coreia, mas na Coreia é livre, mas ele criou um movimento parecido, mas de igreja subterrânea. O que são essas igrejas subterrâneas? São igrejas que são escondidas. Elas não estão à mostra igual a nossa, esse prédio grande, esse destaque no bairro todo aqui. Não, lá não. Lá a igreja é no lugar mais escondido possível, para chamar menos atenção possível, porque se ela for descoberta, a polícia pode chegar lá, prender todo mundo, matar todo mundo. Eu não sei se vocês viram a notícia, que agora, 2 semanas atrás, se eu não me engano, tá, gente? Não lembro se foi na Somália, se foi na Nigéria, vocês me perdoem a imprecisão, mas agora, 2 semanas atrás, saiu nos portais de notícia que um grupo ligado
as ideias radicais do islamismo, entraram em diversas igrejas neste país e mataram um monte de gente que estava dentro das igrejas. Um monte de gente. Igual nós aqui no culto, chegar algumas pessoas armadas e começar a matar todo mundo. Só porque estavam dentro da igreja. E então esse rapaz lá no Irã começou a fazer as igrejas subterrâneas, escondidas. E algumas delas até em cavernas mesmo. E esse movimento, meus irmãos, cresceu. As pessoas começaram a ir. As pessoas começaram a ser alcançadas pelo Evangelho. E hoje o Evangelho cresce exponencialmente no Irã, debaixo dos panos. Mas Deus continua falando, mesmo quando o homem tenta proibir. Isso é apenas um exemplo de tudo o que Deus fez e faz e continuará fazendo desde o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, até o dia de hoje. Deus fez muitas coisas. E Deus continua fazendo muitas coisas no mundo. Deus continua fazendo muitas coisas no mundo. Eu quero trazer mais um exemplo a você. Hoje eu estou fazendo a minha mensagem ao contrário, né? O versículo vai ficar lá para o final. Uma cidade lá no Canadá, alguns anos atrás, no início da década de 90, ou seja, né, já faz bastante tempo, alguns aqui nem eram nascidos, eu era um bebezinho nesse início da década de 90, havia uma cidade no Canadá, uma pequena cidade, muito fria, de uma região muito fria do Canadá, e essa cidade estava sofrendo, porque os maridos daquela cidade eram quase todos alcoólatras. Não havia igreja direito naquela cidade. Os maridos batiam em suas esposas. O índice de violência doméstica nessa cidade do Canadá era o maior do país. Maior do país. O nível de jovens se matando no início da década de 90 nessa cidade era o maior de toda a América. Toda a América. Os jovens se matando, se matando, se matando. A polícia desta cidade desistiu dela. A polícia dessa cidade falou assim, chega para nós. E eles juntaram as suas trouxinhas e se mandaram. O posto policial da cidade ficou abandonado durante alguns anos, porque a polícia não conseguia dar conta de tudo que acontecia naquela cidade ruim. Até que um pastor chegou lá. Começou um pequeno grupo na casa de alguém. E este pequeno grupo na casa de alguém foi crescendo, crescendo, e ali então eles construíram uma pequena igreja. E eles sentiram o mover de Deus na direção de que eles tinham que orar intensamente por aquela cidade. E assim aqueles irmãos fizeram. Eles se juntaram e fizeram uma programação contínua de oração, de jejum, em prol da saúde das pessoas daquela cidade, em prol da espiritualidade das pessoas, das famílias das pessoas, da conversão daquelas pessoas. E tem um dia que eles estavam reunidos num sábado à noite para fazerem uma vigília de oração. A ideia deles era começar no sábado à noite, numa noite muito fria, começar no sábado à noite com louvor, com música, com mensagem, momentos longos de oração, todos em prol da cidade. E eles começam, então, na noite de sábado, essa programação. Quando dá mais ou menos 1h da manhã, 1h30 da manhã, aqueles irmãos começam a sentir algo diferente, vindo da parte de Deus. Não é que era aquela bagunça, aquela coisa toda, não. Eles estavam percebendo um mover de Deus diferente no meio deles. E eles começaram a cantar cada vez mais alto, a orar cada vez mais alto. As crianças ajoelhadas no chão, orando, orando, orando. E de repente eles começam a escutar barulhos em volta da igreja. Aí o irmão vai lá meio desconfiado, abre a porta e vê uma família às 3h da manhã, em pé, num frio, na frente da porta da igreja. E eles se assustam. E o rapaz pergunta, o que aconteceu? Ele falou, não, nós somos vizinhos da igreja e nós somos acordados pelo barulho, não conseguimos dormir, o nosso coração ficou inquieto e estamos nós aqui.
entraram para dentro da igreja e ali então eles ouviram do Evangelho. Alguns minutos depois, uma outra família na porta da igreja. Conclusão, meus irmãos, às 6 horas da manhã, foi documentado. E essa história hoje toda é documentada. E tem um documentário exclusivo chamado Transformação. É um documentário de quatro CDs. Na época era CD, né? De 4 CDs. E cada CD conta uma história diferente. E eu acho que esse é o Transformação 2, a Transformação 1, não lembro. Mas conta essa história documentada. Às 6 horas da manhã. Não cabia de gente na rua da igreja. As pessoas em volta daquela cidade foram atraídas por Deus para ouvirem o Evangelho que estava sendo pregado naquela manhã. Aquela cidade passou por uma transformação de Deus. Aquela cidade passou por um avivamento do Senhor. O Evangelho adentrou nas casas. O Evangelho adentrou no coração dos jovens. Os maridos que antes batiam em suas esposas, agora estão convertidos na igreja, servindo a Deus juntamente com suas famílias. A polícia volta para a cidade para saber o que aconteceu, porque antes era terrível e agora as pessoas estão quebrantadas. Durante 15 anos, não se registrou nenhum assassinato, nenhum suicídio naquela cidade. Os bares que tinham aos montes foram fechando um a um. Porque uma pequena igreja decidiu fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque uma pequena igreja decidiu fazer parte daquilo que Deus já está fazendo há 2000 anos, através da sua igreja. Porque uma igreja decidiu que não ia ficar inerte com aquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, há 32 anos estamos nós aqui. Mas o que estamos fazendo nesses 32 anos que nos coloca no centro da vontade de Deus para este lugar? O que falta para nós sermos uma igreja que vai impactar o nosso bairro, as famílias que estão à nossa volta? Nestes mesmos documentários, Transformações, conta uma experiência de uma pequena congregação da África. Depois, se você quiser, vai lá na internet, busca, né? Porque eu não lembro o nome de todos, mas eu já assisti esse documentário um monte de vezes, mas foge os nomes das cidades, né? Uma cidade da África, um grupo de irmãos e irmãs pequenos, chegaram numa cidade, numa rua caótica da cidade deles, caótica. Centenas de pessoas ali naquela rua movimentada. E eles só tinham um violão, um microfone e o desejo de evangelizar. E eles ligaram a caixinha do microfone deles no meio da rua. O irmãozinho tocando aquele violãozinho, né? Din, din, din. Aquela voz que não era assim tão afinada. E de repente, pregando o evangelho. E eles fizeram isso durante 4 horas. Diz o documentário que 30 dias depois dos irmãos fazerem isso todos os dias, 30 dias depois, essa pequena congregação desta cidade teve que pedir o maior estádio de futebol emprestado para a prefeitura, para caber todas as pessoas que Deus estava levando naquele lugar. Tem vídeos do estádio repleto de pessoas adorando e servindo a Deus, porque uma pequena congregação decidiu fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Pastor, o que Deus está fazendo no mundo? Salvando pessoas. Deus está salvando pessoas. Qual é o alvo de Deus? Salvar pessoas.
Qual é a vontade de Deus? Salvar pessoas. Qual é a nossa missão dada por Deus? Levar pessoas à salvação. Tem pessoas sendo salvas no mundo todo. Na Ásia, na África, na Europa, nas Américas, na Oceania, tem pessoas alcançadas pelo Evangelho, tem pessoas tendo suas vidas transformadas pelo Evangelho. Cristo está transformando pessoas neste exato momento no mundo todo. Mas a pergunta que fica para nós é: o que nós estamos fazendo para fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo todo? Aí eu entro no texto bíblico, Tiago, capítulo 1. Se você puder ler comigo, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22. Diz assim o texto: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que faz. Olha, aqui Tiago está ensinando aos cristãos a vida prática do cristianismo. E ele está dizendo: olha, se você só ouve e não pratica, você está enganando a si mesmo. Você olha no espelho, vê que está bonitão, está bonitona, mas saiu da frente do espelho e você já esqueceu como você estava. Mas aquele que ouve, pratica zelosamente aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu, se torna uma pessoa abençoada no que fizer. Como que eu posso fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo? Praticando o que eu tenho ouvido, praticando o que eu tenho aprendido. É praticando que a gente faz a diferença. É praticando. Eu quero encerrar com um exemplo, mais um exemplo. Hoje é o dia dos exemplos. Mas esse exemplo eu ouvi de uma jovem, na época que eu liderava o projeto Rally Missionário da convenção. Nessa época, isso lá atrás, a gente estava em período de almoço, eram vários jovens, a gente levava ônibus de jovens para fazer missões em alguma cidade. E na hora do almoço, a gente tinha almoçado, estávamos nós descansando um pouquinho, quando uma jovem chamada Poliana, um vozeirão, uma jovem chamada Poliana, começou a me contar uma experiência que ela tinha tido. Segundo o testemunho dela, aconteceu o seguinte: ela era uma jovem ativa na igreja, eles mobilizaram um evangelismo no Sinal. Vamos fazer evangelismo, vamos falar de Jesus, E aí juntou aquele grupo grande de jovens, de adolescentes, de irmãos da igreja, para fazer evangelismo nos semáforos perto da igreja. E ela comprou então os folhetos, ela estava com os folhetos em casa, e ficou de levar neste dia os folhetos. Marcaram às 7:30 da manhã, no semáforo perto da igreja, que porventura, eu já fui algumas vezes nessa igreja pregar, e é uma região muito movimentada. E aí,
Ela chegou lá às 7h30 com a caixa de panfletos, lá é panfleto mesmo, né? Folhetos, né? Para distribuir, para fazer o evangelismo. 7h30 só tinha ela e os folhetos. Deu 7h40, só tinha ela e os folhetos. Deu 7h50, só tinha os folhetos e ela. Deu 8h, só tinha ela, os folhetos e a raiva. 8h10, só ela, os folhetos, a raiva e a frustração. Ela sentou no meu fio, começou a pingar. Choveu um pouquinho. Tá? E ela começou a chorar. Por quê? Por que ninguém veio? Por que só eu? E ela pegou aquela sacola com os folhetos, com raiva, levantou para ir para casa e sentiu que Deus estava falando no coração dela. Ei, você não já está aqui? Então faz você. Ela voltou, enxugou as lágrimas, pegou um pouquinho de folheto e ela começou a entregar os folhetos. Lembra que eu falei que estava chuviscando? Todo mundo com o vidro fechado. E ninguém abria os vidros para receber. Ninguém abria. Todo mundo sinalizava com a mão. Volta ela para o meio-fio de novo, chorando, sentada. Senhor, mas ninguém quer. Eu não quero mais, ninguém quer. E aí Deus fala no coração dela, só mais um. Ela pega um folheto, segundo ela, um folheto. Se o miserável não abrir o vidro, eu vou para casa. Ela foi chegando perto do carro assim, com a mínima vontade já. Era só uma questão de obrigação daquele folheto. E quando ela chega perto do carro, o vidro se abre um pouquinho assim. Ela joga o folheto lá dentro, o rapaz segue o caminho, ela volta, pega a sua sacolinha com os folhetos e segue o caminho de casa. De repente ela vê um carro vindo, piscando o farol para ela. Ela achou estranho, achou que fosse alguém da igreja, atrasado. Quando ela se deu conta, o rapaz estava com um folhetinho que ela tinha acabado de dar na mão. O rapaz deu a volta no quarteirão, viu ela se afastando, piscou o farol, ela parou e ele perguntou para ela, você acredita nisso que está escrito? E o folheto era, Deus pode transformar a sua vida. E ele perguntou para ela, você acredita no que está escrito aqui? E ela falou, acredito, Deus transformou a minha vida. E ele falou assim, então ora, porque eu preciso que Deus transforme a minha vida também. Moça, acabei de brigar com a minha esposa, eu saí de casa sem rumo, e este é o primeiro sinal que eu encontro fechado no caminho. E é o primeiro sinal que eu recebo um folheto dizendo que Deus pode transformar a minha vida. Se Deus pode transformar a minha vida, ora, porque eu preciso disso. Ela orou por aquele rapaz, indicou onde que era a igreja, e da primeira vez que eu fui pregar, depois que eu vi essa história, eu pude conhecer esse rapaz pessoalmente. Porque Jesus transformou a vida dele. Estava ele, a esposa e a filha na igreja. Sabe por quê? Porque alguém decidiu fazer. Porque alguém não só ouviu, alguém praticou. E mesmo que ninguém mais esteja fazendo, ninguém mais, eu posso ser usado por Deus naquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está salvando pessoas e eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a salvação a outras pessoas. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Nós, enquanto igreja, podemos fazer isso. O que nós estamos fazendo diante da missão de Deus para salvar as pessoas. Nós vamos celebrar 32 anos. Nós vamos celebrar 32 anos de história com os nossos bancos vazios. Nós vamos celebrar 32 anos de existência neste lugar, com pessoas ainda com o coração endurecido.
Nós vamos celebrar 32 anos de vida neste lugar que Deus nos colocou, sem impactar com o Evangelho e o poder do Evangelho o nosso bairro. Pessoas estão morrendo. E um dado atual, tá, gente, de 2025. O mundo tem por volta de 8 bilhões de pessoas. Mais ou menos 30% destes 8 bilhões de pessoas se declaram cristãs. Ou seja, 30% de 8 bilhões vai dar aí quase 3 bilhões? 2,5, né? 2,5 bilhões de pessoas. Menos de 3 bilhões. Você sabia que morre, né, por hora, se eu não me engano é por hora, 6.000 pessoas sem conhecer a Cristo no mundo? Por hora ou por minuto? Não lembro agora. Sei que é muita gente. Eu sei que nesse tempo que a gente vai ficar aqui, ó, bota aí, muita gente morreu só enquanto estávamos aqui hoje sem conhecer Jesus. Deus tem feito grandes coisas no mundo todo. Não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo. Não podemos, como igreja, não podemos enquanto cristãos, não podemos enquanto pessoas que receberam uma missão de Deus. Ele está fazendo grandes coisas. E nós podemos ser usados para participar disso que Ele está fazendo. Pastor, qual é a vontade de Deus? Salvar pessoas. Pastor, qual é a minha missão? Levar pessoas à salvação. E que possamos fazer isso nos próximos 32 anos. E que sejamos nós, a igreja também levantada neste lugar, para impactar as vidas com o poder do Evangelho. Que sejamos nós instrumentos de Deus para levar salvação às pessoas. Mesmo que ninguém esteja fazendo, eu vou fazer, porque a missão é minha. A missão de levar as pessoas à salvação. Sedes praticantes e não apenas ouvintes. Pratique, ouça. Tome isso como missão. E quem sabe no aniversário do ano que vem, vamos comemorar 33 anos com os bancos cheios. Porque entendemos que a nossa missão é levar pessoas a conhecer Cristo. Essa é a nossa missão. Não é afastar, é trazer, para que elas ouçam o Evangelho, para que elas sejam impactadas pelo Evangelho, para que Deus salve as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar mais uma música, enquanto o pessoal do louvor está chegando. Nós